Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia Sagrada nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti clamamos, a Ti buscamos e em Ti confiamos. Por isso, Pai, pedimos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor nessa noite, pelo Teu toque em nossas vidas, que cada um de nós possamos entender os propósitos, os desígnios, os desejos do Teu coração para as nossas vidas, e que possamos nessa noite, Pai, compreender a plena vocação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Pai, nos dá o alento, nos dá o socorro, nos dá a direção, nos dá o caminho e assim a orientação para trilharmos dia após dia, para que não tenhamos medo do amanhã, mas para que possamos confiar que Tu estás no controle de tudo e de todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos, podeis assentar. Você que deseja, nós vamos esmiuçar um pouco aí o Romanos 8, então se você quiser abrir a Bíblia aí para estar adornando junto conosco os versículos aí. Livro de Romanos, capítulo 8, vem trazendo para nós algumas coisas que nós deveríamos ter gravado em nossos corações todos os dias. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nós já lemos, ele fala que sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, como diz ali no telão ali, né, são chamados segundo o seu propósito. Nós, meus amados e queridos irmãos, precisamos compreender e entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Eu poderia dizer para você nessa noite que os propósitos de Deus, eles são variáveis em nossa Bíblia, nossa vida na Bíblia Sagrada. Mas a verdade é de que muitos cristãos passam uma vida inteira sem compreender ou sem entender qual é o seu propósito como cristão, ou o seu lugar no corpo de Cristo. Muitas pessoas vivem uma vida cristã sem compreender o que fazer na casa do Senhor, o que fazer para o Senhor, como viver perante o Senhor Jesus Cristo. E por conta de não compreender ou não entender, nós vemos que muitos perdem o caminho, a direção e saem da presença do Senhor. A palavra de Deus, na continuação do livro sagrado, e antecedendo a isso que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que muitos não compreendem, não entendem, por isso muitos caem, muitos se perdem no meio do caminho, muitos estão desorientados em sua vida cristã, pois não compreenderam ainda a sua missão. É muito fácil quando nós chegamos a um trabalho, onde nós queremos ser produtivos e nós começamos um novo emprego, e o patrão olha para nós e fala assim, ó, pega esta caixa aqui, e todos os dias você vai pegar essa caixa e colocar ali. Então o teu serviço é esse, pega aquela caixa dali e põe aqui. Aí nós somos produtivos, por quê? Porque foi mandado, desenhado o que nós precisávamos fazer, pegar a caixa dali e pôr aqui. Pega todo dia a caixa dali e põe aqui, você sabe o que fazer. Agora, meu amado e querido irmão, imagine você chegar num serviço onde o patrão chega e fala assim para você, olha, o negócio é o seguinte, está aí o lugar da empresa aí, você trabalha aí, fique por aí, né? Faça o que você quiser, faça o que você sentir no coração, está livre, tá? Pode fazer o que você quiser. Aí, meu amado e querido irmão, nós nos tornamos o quê? Improdutivos, porque nós não sabemos o que fazer. E a mesma coisa acontece com aqueles que não compreendem o seu lugar no corpo de Cristo e sua vocação para as coisas de Deus. Se tornam improdutivos porque não sabem o que fazer, como proceder. E quando nós não somos ativos em algum lugar, quando nós não somos ativos no corpo de Cristo,
Quando nós não somos ativos no anunciar o Evangelho da salvação, ou achamos o que fazer no corpo de Cristo, a nossa vocação, nós começamos numa decadência, começamos a nos desanimar, começamos a não nos sentir mais úteis à obra do Senhor, ou até mesmo no reino do Senhor. E o pior sentimento que pode existir é o sentimento de inutilidade. De inutilidade. Quando nós somos inúteis aos nossos olhos, aí nós ficamos à mercê da doença, ficamos à mercê do problema, ficamos à mercê da dificuldade, porque chega uma hora ou outra, nós estamos vendo que todo mundo trabalha, todo mundo faz funcionar a máquina, todo mundo adora o Senhor, chora com alegria, mas nós nada. Nós vamos nos sentindo inúteis, porque a pessoa do lado começa a chorar na presença do Espírito Santo de Deus, e eu começo a olhar para ela e perguntar o que ela está sentindo que eu não estou. O que ela está, eu não estou entendendo o que ela está passando, e aí nós vamos ver que a pessoa todo dia, ela está chorando na presença de Deus, ela está se alimentando da palavra de Deus, ela está curiosa com o que está acontecendo, ela louva ao Senhor com alegria, mas nós não estamos nem compreendendo e nem entendendo aquilo que está acontecendo com a pessoa. E o apóstolo Paulo faz um chamado a isso, quando ele chega no versículo 29 da leitura da Bíblia, que diz assim: porquanto os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, veja bem, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, repete assim comigo, ele deu uma função a cada um de nós. Para que nós não ficássemos nécios, desorientados, sozinhos, perdidos, se sentindo inúteis naquilo que fazemos, naquilo que produzimos, ou na produção de uma empresa, ou na igreja, ou no reino de Deus. Aí nós descobrimos, meus amados e queridos irmãos, que começa a chegar até nós, quando nós nos sentimos sozinhos, as provas. Quem aí gosta da quarentena? Ficar só em casa, fechado, trancado. Eu passei por uma prova fim de semana passada que não foi fácil, irmãos. Um pastor me ligou na quinta-feira e falou assim: como é que está funcionando essa quarentena aí, esse lockdown no fim de semana aí? Vou ter que ficar só em casa? Eu falei: vai, pastor, é melhor ficar só em casa. E eu incentivei o pastor a ficar só em casa, né? Você vai ficar só em casa, pastor. De sexta a segunda, fique em casa. Liga para as ovelhas, conversa pela internet, mas fique em casa. Aí minha esposa olhou para mim e falou: eu escutei, viu? Eu falei: e daí? Ela foi lá, pegou a chave do carro, pegou a chave da casa, escondeu tudo e falou: daqui você não sai. Serão 4 dias de você fazer aquilo que você falou para o pastor fazer. E eu peguei: é fácil. Peguei um cobertão, deitei no sofá e... meia hora só. Nossa, só passou 45 minutos. Irmãos, quando chegou no meio-dia da sexta-feira, eu estava assim, quase me descabelando. Porque eu queria fazer alguma coisa, e daí eu falei assim: eu vou cozinhar. Daí ela olhou para mim e falou assim: na cozinha você não encosta, quem cozinha aqui em casa sou eu. E eu fui me sentindo, meu amado e querido irmão, dentro daqueles dias, um inútil. E daí minha esposa na limpeza é difícil, sabe? É difícil, ela limpa assim. Ela chegava no sofá: levanta daí que eu preciso limpar o sofá. Até chegou uma hora que eu fiquei de pé assim, no lugar da casa, assim, irmãos. E agora? Por onde é que eu vou? E agora? Irmãos, quando chegou na segunda-feira, meia-noite, eu falei: eu vou sair agora. Não, você não vai sair, você vai esperar até amanhã cedo. Irmãos, aquilo foi me dando, sabe, um desespero. E daí eu comecei a ler a Bíblia, e daí quando eu começo a ler demais a Bíblia, eu fico meio louco, e daí, irmãos, tem pessoas dentro da igreja há 30, há 40 anos, que ainda não acharam a sua função, e ainda estão em quarentena, ainda estão perdidos dentro da casa de oração.
O Espírito Santo de Deus desce e a pessoa não sente. O Espírito Santo de Deus habita e a pessoa não sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus trabalha e você não entende como é o trabalho que está acontecendo e o que é que está acontecendo. Assim como eu estava lá em casa ficando doido, louco para sair de casa, irmãos. O diabo está louco para tirar eu e você de dentro da casa do Senhor. Para que eu e você não entendamos por que as pessoas batem palma na hora do louvor. Para que eu e você não entendamos o porquê que acontece de nós não termos uma comunhão melhor ou maior com Cristo Jesus. Por que acontece, meu amado e querido irmão, na transmissão do culto ao vivo? Você transmite lá na internet, tem gente que acompanhou durante um tempo lá, você vai lá, tem 200 pessoas assistindo. São tudo fã da Esther. A hora que a Esther está cantando, tem 200 pessoas assistindo. Daqui a pouco vem a Cláudia, o Tiago, o Edson, a Carla, todo mundo cantando e 200 pessoas assistindo. A hora que o pastor fala, vamos abrir a Bíblia, daí faz assim, a audiência lá. Só não vai para o negativo porque, né? Eu não estou reclamando, irmãos, eu estou usando de exemplo. Quando nós compreendemos o nosso lugar no corpo de Cristo, não é só o louvor que nos entretém, é a palavra que nos alimenta. Mas precisamos compreender o nosso lugar, a nossa visão. Veja aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que fala sobre as coisas que acontecem, as provas e a certeza do amor de Deus, diz lá, que diremos, pois, à vista dessas coisas, do chamado que Ele tem para nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A palavra de Deus diz para nós que a nossa primeira vocação, função, propósito é estarmos perto de Jesus Cristo. A nossa primeira missão como cristãos, como conhecedores da palavra, é estarmos próximos daquele que nos chamou, nos predestinou, nos colocou, que morreu por nós e nos defende. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, é o que o apóstolo Paulo fala. Este amor que começa a fluir e nos dá desejo e vontade de vivermos uma vida conforme Ele predestinou a cada um de nós. E se predestinou, nos chamou, se nos chamou, nos preparou, se nos preparou assim por diante. E eu pergunto para você, meu amado e querido irmão, quem nos separará do amor de Cristo? As nossas dúvidas? A nossa inutilidade? A nossa fraqueza? A pandemia? O financeiro? O familiar? A saúde? O que é que tem poder para nos separar do amor de Cristo quando compreendemos o nosso lugar no corpo de Cristo? O que é que tem poder para nos afastar de Cristo quando nós conseguimos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado e propósito dentro do corpo de Cristo? Quem vai ter poder para nos afastar? Quem vai ter poder para nos colocar de canto ou de lado, quando o próprio Cristo nos chamou, nos orientou e nos capacitou? Mas para quê, pastor? Para estarmos próximo dEle todos os dias. O segredo não é se eu tocar teclado vão me animar, não é esse. Se eu pregar, vão me animar. Se eu ser uma diaconisa, um diácono, vão me animar. Se eu ser um preletor, eu vou me animar. Se eu ser isso, eu vou me animar. Se eu ser aquilo, eu vou me animar. Irmão, nada nos separará, diz a palavra de Deus, do amor de Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós fomos chamados não para ter uma função eclesiástica, mas para termos uma função de amar a Deus acima de todas as coisas. O que necessitamos mais se não for o amor de Cristo?
Meu amado, quando nós amamos a Cristo, nós somos produtivos, até no cantar louvores ao Senhor. Você não cantou um pedaço de louvor hoje? Você está sendo produtivo. Você já não orou hoje, você está sendo produtivo. Você já não falou com Deus hoje, você está sendo produtivo. Você já não se curvou perante a presença de Deus hoje, você está sendo produtivo. E quando você entende que se você estiver ligado com o amor do Senhor, e que nenhuma tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, pode te separar daquilo que Deus te chamou, você começa a compreender que a felicidade não está em fazer as coisas, que a felicidade está em estarmos próximos daquele que nos chamou e nos amou em primeiro lugar. Aí a palavra de Deus vem dizendo no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Se você compreender que você é chamado para estar perto de Cristo, pode vir o que vier, você não será atribulado, você não será enfraquecido, você não terá medo, você não terá confusão em sua mente, nem no seu espírito, nem no seu corpo. Mas se você estiver bem pertinho do amor de Cristo, nada vai te separar dos milagres, da cura, da unção, da renovação, do perdão, da graça e da unção. Tudo na sua vida será produtivo quando você estiver perto da fonte de água viva, da fonte de vida, da fonte que emana algo muito maior do que qualquer coisa que eu e você possamos fazer. Quando você está bem com Jesus Cristo, você se sente útil, até mesmo em pegar um copo de água e entregar para alguém. Você se sente útil, até mesmo em dizer para alguém: Deus te abençoe. Quando você está emanando da tua vida a fonte do amor de Deus, que isso só acontece quando estamos próximos, você começa a não ver mais dificuldade, você começa a se orientar na capacidade que Deus já colocou em você. Nós precisamos compreender que a produção da nossa vida, que o amor da nossa vida e o que nos permite ficar achando que somos capazes de amar é simplesmente o amor de Cristo, que não nos separará em tempo algum do nosso propósito. A palavra de Deus, no livro de Romanos 38, diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando você está firmado em Jesus Cristo, pode vir o que vier, nada te abalará. Tenho dito, tenho repetido e vou me tornar repetitivo de novo. Você pode andar pelo fogo, vai esquentar, mas não te queimará. Você pode se submergir na água, você vai sentir o teu corpo molhar, mas você não vai se afogar. Porque aquele que te chamou, te orientou, te predestinou, te chamou, te amou e te deu capacidade, e Ele está cuidando de cada um de nós todos os dias. Por mais que tenha um monte de nomes, bispo, cobispo, presbítero, pastor, papa, por mais que tenha um monte de nome, o que Jesus deixou para nós como teologia e como na obra eclesiástica, o máximo foi o pastor, né? Ele mesmo se chamou do pastor das ovelhas. Ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. Sabe o que acontece com o pastor quando ele se afasta do amor de Cristo? Ele escuta o que o porteiro fala. O porteiro do portão celestial, a qual eu e você vamos passar. Não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz... Não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Continuo não te conhecendo. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais isso. Continuo não te conhecendo. Aí vem alguém, entra na porta e fala assim: Senhor, eu te amei.
e estive próximo de ti a vida toda, nem vai perguntar, só vai abrir a porta e fazer assim, ó, pode entrar. Quando eu e você, pastor, obreiro, diácono, diaconisa, membro, dizimista, ofertante, seja o que for, estivermos vinculados a algo que Deus nos dá, até mesmo milagres, eu sei que não é uma mensagem popular, até mesmo milagres, nós não vamos bem, meus irmãos. Mas quando nós estivermos vinculados naquele que é o autor de todo milagre, de toda cura e de todas as coisas, aí nós passamos a ir bem e experimentar a vontade do Senhor todos os dias em nossa vida. Sabe, meus irmãos, a gente lê bastante a palavra e a gente vê que o apóstolo Paulo era uma pessoa bem prática, mas bem prática. Se der, deu, se não der, não deu, se for, foi, se não for, não foi. Simples, simples de tudo. Tem uns espinhos aqui que estão me incomodando, se tirar, eu vou continuar, se não tirar, também continuo. Estou indo lá para Roma para me prenderem, né? Para me condenarem. Vão me prender dentro de uma casa. Uma enorme chance lá na ilha de Malta de ser o senhor da ilha de Malta, mandar em tudo, não tinha barco para levar, ele estava livre mesmo preso na ilha de Malta, ele quis continuar no propósito. Eu digo para você, meu amado e querido irmão, o segredo de todas as coisas na nossa vida cristã é só um: buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, não nos sentimos sós. Não precisamos de coisas alternativas. Não precisamos de avivamentos passageiros. Não precisamos de luzes coloridas. Não precisamos de drogas. Não precisamos de sexo explícito. Não precisamos de prostituição. Quando nós nos colocamos pertinho de Jesus Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele alimenta todo o nosso caminho. Ele protege toda a nossa vida. E passamos pela destruição, sendo luz e abençoando os que estão ao nosso lado. Você pode passar no meio de 1000 pessoas chorando, se você estiver sorrindo, as pessoas vão sorrir ao seu lado, porque as pessoas precisam daqueles que emanam a luz que vem do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte, dizia o salmista. Nenhum mal chegará até mim, nenhum problema chegará até a minha vida. Para concluir, nós precisamos aprender com Daniel. Sabe por que chamaram Daniel para passar por aquele perrengue todo que ele passou? Lá na cova dos leopardos. Porque alguma coisa diferente nele tinha. O rei olhou, estou vendo alguma coisa diferente nesse cara aí. Estou vendo alguma coisa diferente, estou vendo alguma coisa diferente. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram sucesso lá na fornalha? Porque alguma coisa diferente eles tinham. Sabe por que quando foi lá o sacerdote conversar com o pai de Davi, ouviu 10 filhos e ainda perguntou se tem mais um? Sabe por que ele queria aquele outro? Porque alguma coisa diferente tinha naquele outro. Sabe por que Barnabé saiu do lado de Pedro e foi fazer uma viagem longa até Tarso para chamar Paulo de novo a encorajar-se e fazer parte do ministério? Porque alguma coisa diferente tinha em Paulo. Sabe por que as pessoas se colocavam em multidões e multidões pertinho de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer? Porque alguma coisa tinha de diferente em Jesus. Eu estou vendo algo diferente em cada um de nós nessa noite. Eu vejo algo de diferente em você nessa noite.
Você pode estar no meio de milhões e milhões de pessoas. Quando Deus olha do céu, Ele enxerga você. Você pode estar no meio de uma multidão. Quando Deus olha do céu, Ele procura os verdadeiros adoradores e Ele enxerga você. Quando você está sozinho naquele quarto, com os pensamentos errados, com sua cabeça perdida, procurando soluções que venham a tirar esse profundo vazio que existe dentro de você, Deus olha para você, porque Ele vê algo de diferente em você. Eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, que quando eu e você encontramos o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a vocação, sobre a posição, quando eu e você encontramos o nosso lugar no corpo de Cristo, não é só Cristo que nos abençoa, as pessoas que estão ao nosso lado, elas sem perceber, começam a nos abençoar e começam a proporcionar para nós oportunidades, começam a ver em nós grandes pessoas, porque a Bíblia Sagrada nos assegura que até mesmo para tirar do ímpio e colocar na mão do cristão, daquele que segue a Deus, Deus faz. Então eu quero dizer para você nessa noite: ame a Deus acima de todas as coisas e compreenda que a tua vocação, o teu propósito, a tua missão é amar a Deus acima de todas as coisas. Coloque-se em pé. Eu pergunto para você: será que você consegue hoje fazer uma oração pelo menos similar? Não precisa ser igual não, né? Pelo menos similar àquela que Paulo fizera? Nada me separará do amor de Cristo. Nem a altura, nem profundidade, nem a largura, nem o lugar, nem o porvir, nem o que já passou. Nada me separará do amor de Cristo. Será que você consegue nessa noite, além de orar, falar com um sentimento inexpressível, de que nada vai te afastar daquilo que Deus te chamou e daquilo que Deus te predestinou, daquilo que Deus te convocou? Será que você consegue olhar mais para Deus do que para o pastor? Será que você consegue olhar mais para Deus do que para a parede que você não concorda com a cor? Será que você consegue olhar mais para Deus do que aquele irmão que te machucou? Será que você consegue hoje orar e pedir a Deus, dizer para Deus que nada, 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 nada e nem ninguém vai te separar do amor de Cristo? Pode vir sobre mim e sobre ti o problema que for, se nós não nos separarmos do amor de Cristo, o amanhã será muito seguro, pois Ele estará nas mãos do Senhor.